Tem situações que são fatos da vida e só nos cabe aceitar. Você já viu um ditado que diz assim: o que não tem remédio, remediado está. Como resolver um problema? Pois é, isso é interessante porque as pessoas têm medo de problema. Eu já tive medo de problema. E se eu não me policiar, eu volto a ter medo de problema. A todo instante, quando aparece uma situação desafiadora, vem aquele gelinho lá dentro, assim, e eu preciso me policiar. Normal, sou ser humano, e a primeira coisa que eu vou te dizer é o seguinte: o medo, ele vem porque a gente não conhece o cenário. Quando você está diante de algo desconhecido, você tem medo. E isso é extremamente importante para a preservação da vida. Você sabia disso? Se você não tiver medo de algo que você desconhece, você está exposto a um nível de risco que não há controle. E muitas vezes a gente precisa evitar diversos riscos, porque a gente, às vezes, está diante de uma situação que o risco significa morte. Então, o medo é um instinto natural de todo ser humano para a sua preservação da espécie. Porém, tem um lado do medo que é prejudicial, que é o que paralisa. E eu e você não seremos paralisados pelo medo, e nós vamos aqui juntos aprender a resolver problemas e enfrentar o medo. A primeira coisa que eu quero te dizer é: tem situações que não são problema. Tem situações que são fatos da vida e só nos cabe aceitar. Você já viu um ditado que diz assim: o que não tem remédio, remediado está. Simples assim. Então, assim, aquilo que não se resolve não é um problema, é um fato. Vou te dar um exemplo. A água, o leite derramou na mesa. Tem como o leite voltar para o copo? Não tem. Simples assim, derramou. O que fazer? Enxugue. É isso. Não adianta ficar lamentando que o leite derramou. Ele não vai voltar para o copo. Então, o que não tem remédio, remediado está. Aquilo que se resolve, para de reclamar e resolva. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Simples assim, coisa prática. E aí vamos para o segundo ponto, extremamente importante também, que é o seguinte: tire o problema do centro das atenções. Como assim? Tire do problema a atenção que ele tem como algo que vai ser a razão da sua vida. Não é. Aquele problema, ele é um fato. Ele é algo que aconteceu no seu dia a dia, como outras tantas coisas, e que vai passar. Por pior que seja, se tem resolução, se é possível resolver, será resolvido. Guilherme, então eu vou jogar tudo para cima? Não, não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que, assim como você não vai jogar tudo para cima, você não vai deixar tudo para ficar só com o problema. Calma. Observe a situação, veja o que você pode fazer e faça. Se você não pode fazer, quem pode fazer? Contacte logo essa pessoa. Se outras pessoas, outras áreas serão impactadas, comece a avisar já. Soe o alarme para essas pessoas, para essas áreas. Então, observe que, ao invés de deixar tudo para focar só no problema, você tem várias camadas para serem resolvidas, e você deixa de olhar isso aqui como razão de ser da sua vida. Outras questões precisam continuar andando e dependem de você. Se essa situação indesejada, se esse fato, vou falar assim, se esse fato indesejado chegou até você, é porque você tem a capacidade para resolver. E você vai resolver sem deixar as outras coisas que as pessoas confiaram a você para resolver. Então, você vai resolver um problema,
você vai lidar com esse fato indesejado e vai continuar tocando os outros. Nada vai ficar para trás. Guilherme, mas eu sou uma pessoa só. Eu sei. E todos sabem. Então, você vai dar um impulso nesse aqui e vai deixar ele ir enquanto a sua força está prevalecendo sobre ele. E ele vai sozinho até um determinado local. Você agora está cuidando desse aqui. Pronto. Aí você vai levar esse aqui, vai fazer todas as camadas que eu te falei lá atrás. Aí você volta a empurrar esse daqui de novo. E vai seguindo assim. Então, a existência de um problema não vai paralisar a sua vida. Eu quero aqui te dizer uma informação importante, talvez, um ensinamento que eu aprendi. Eu vou tratar assim. Eu aprendi isso e quero passar para você. E vou te contar uma história para isso. Você conhece um carro chamado Toyota Prius? Se você não conhece, dá um Google e você vai conhecer. O Toyota Prius, ele é um carro extremamente econômico e foi um sucesso pelo seu poder de rodagem, né, com baixo custo. E esse carro foi criado mediante um problema posto. Então, eu vou dizer para você que problema é igual a meta. Uma meta foi colocada para os engenheiros da Toyota de sair de Nova York a São Francisco sem abastecer. Aí, eles criaram esse carro, Toyota Prius, com uma tecnologia que combina dois tipos de motorização, um a elétrico e outro a combustão, e com essa junção de motores de tecnologia, eles conseguiram fazer o carro percorrer todo o percurso sem abastecimento. Olha que legal. Então, o problema, ele não paralisou aquela equipe de engenheiros. Eles olharam aquilo como uma questão a ser resolvida, uma meta a ser batida. E eles conseguiram alcançar essa meta. E assim vai ser com você. Todas as vezes que vier um problema, você não vai paralisar nele. Você vai olhar para ele como um fato da vida, às vezes um fato indesejado ou um fato novo, onde você vai precisar colocar conhecimento, você vai precisar chamar pessoas, ou você vai precisar estudar mais, criar coisas novas, agregar conhecimento para sair daquele ponto A e chegar no ponto B, na nova realidade que você vai criar, oportunidades que você vai criar. Você está entendendo? Você é extremamente fundamental no processo de criação de oportunidades através desses fatos novos que as pessoas trouxeram para suas mãos, trouxeram para você, estão esperando a solução através de você. Ok? O terceiro ponto que eu queria colocar para você é o seguinte. Às vezes, para resolver um problema, você não precisa necessariamente trazer um conhecimento novo. Você não precisa necessariamente trazer uma pessoa nova para o time, para a situação, para a empresa, dentro da sua casa. Muitas vezes, você precisa mudar o lugar que essa pessoa está atuando, a função que essa pessoa está atuando e até mesmo, talvez, tirar. Porque um problema que existe, um fato indesejado que existe, às vezes ele está relacionado a uma função mal desempenhada. Às vezes, um resultado não está chegando porque tem alguém que está no lugar errado. Então, como eu falei no vídeo sobre gerenciamento, né? Gerenciar é resolver problemas, gerenciar é bater meta. Às vezes, você, no seu gerenciamento dessa situação, desse fato indesejado, no gerenciamento dessa meta, você vai observar que tem alguém ali que precisa ser tirado, tem alguém ali que precisa ser mudado de lugar, tem alguma ferramenta que está, às vezes, atrapalhando o processo. Tira o ferrolho, libera o fluxo. Você está entendendo? Uma vez, a Ambev teve um problema numa planta deles no Rio de Janeiro, em algum lugar no Rio de Janeiro, era algo muito grande, as coisas, né, nesse nível
de indústria, tudo é gigante, e eles estavam com um nível de produção muito abaixo do que eles precisavam. E a planta não estava atingindo o seu faturamento e, além disso, eles tinham uma meta de crescimento do mercado que não estava sendo atendida por causa dessa produção. Os engenheiros, os gestores se juntaram para analisar a planta, para analisar todos os mecanismos, para entenderem por que não estava dando certo. No final, o volume de produção não estava sendo entregue. E aí, eles começaram a ver que existia falta de conhecimento. Eles chegaram no limite do conhecimento deles, porque todos os que estavam envolvidos na montagem da planta estudaram e revisaram tudo o que foi feito e eles não entendiam por que não estava dando certo. Eles começaram a chamar especialistas em cada ponto específico da planta. E é bem interessante essa história, ela tem vários fatores que em outro momento eu falo, mas é extremamente interessante esse fato. E a questão é, uma parte da linha de produção, uma parte da mesa, ela estava com uma inclinação errada. O especialista saiu dos Estados Unidos com a sua esposa e veio aqui e custou, olhando simplesmente para o número, ele custou uma fortuna. Só para dizer que a mesa estava com o nível errado. Após regular o nível, destravou a produção e a linha de produção começou a entregar a produção desejada. Aí você vai dizer, esse cara foi contratado por essa fortuna só para dizer isso? Não. Esse cara não custou uma fortuna, ele foi barato. Você sabe por quê? Porque aquela equipe de engenheiros já estava sendo paralisada de estar em outros projetos, porque aquilo não estava dando certo, aquele projeto não estava dando certo. A empresa como um todo já estava perdendo o mercado, porque não estava conseguindo atender a demanda do mercado, porque aquela planta não estava dando certo. E aquela planta, num determinado momento, ela poderia, inclusive, ser descartada e todo aquele dinheiro, todo aquele esforço ser jogado fora, porque aquele ponto não estava dando certo. Então, esse cara, por mais caro, por maior que tenha sido os números envolvidos na contratação dele, ele foi barato, porque ele fez todo um mercado passar a ser atendido, uma empresa com toda uma planta que foi infinitamente mais cara do que a contratação dele, começou a fazer sentido, porque simplesmente esse cara veio e observou que a função da mesa não estava sendo bem executada e simplesmente regulou o nível. E aí, tudo começou a acontecer. Então, muitas vezes, resolver um problema, atingir uma meta, passa por um fator muito simples, onde você pode ter a expertise para fazer. Se você não tiver, não tenha vergonha de pedir ajuda, chamar alguém que você tenha a noção, tenha o entendimento que aquela pessoa é especialista naquilo que você precisa resolver. Beleza? Vamos juntos criar oportunidades, vamos resolver problemas, vamos atingir as nossas metas, porque tem muita coisa boa para acontecer, inclusive o seu comentário aqui vai me ajudar muito. Eu quero te ouvir. Me diz como é que eu posso te ajudar, onde o que eu acabei de falar te ajuda e de repente você vai trazer algo que eu não sei e vai me obrigar a ir além, pesquisando para te responder. E aí a gente cresce junto. A gente sai maior do que nós chegamos aqui nesse vídeo. Então, se inscreve, deixa o seu comentário. Valeu!